Boa noite para os irmãos, para os amigos. Quero louvar a Deus pela vida de Nicole e de Mateus, pela vida de vocês também, familiares aqui reunidos. E estou muito feliz porque Nicole, eu estava falando ali com ela no carro, são 10 anos de história que a gente tem. Uma vida de irmão. E prazer muito grande, alegria muito grande poder, honra imensa receber Nicole com Mateus, mais um irmão. Poder celebrar o casamento de vocês. É um privilégio muito grande. Saber que Viçosa mudou a vida de Nicole. De fato, mudou. Antes, Nicole vivia como órfã. Hoje, ela tem pai e tem família. Na verdade, ela sempre teve, ela só não sabia. E ela encontrou essa família aqui em Viçosa. Por isso, acredito que Nicole escolheu esse lugar para celebrar essa mudança de fase na sua vida, esse marco tão importante. E para mim, é o primeiro casamento que eu celebro. Mas para mim, é um motivo assim, de alegria imensa saber que casamento é uma expressão de redenção. E Deus escolheu esse momento, uma pessoa tão especial que é para mim, para minha família, toda a minha família, Nicole e Mateus. Eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que Deus colocou no meu coração. E quem puder abrir sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos rapidamente, meditar um pouquinho sobre eles. Quem puder abrir sua Bíblia, ficar de pé, para a gente fazer a leitura. Depois vocês podem se sentar de novo. Serei breve. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente vai ler até o versículo 31. E diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Pode se sentar, fique à vontade. O capítulo 1 de Gênesis, ele mostra... O versículo 1, ele mostra que Deus criou e tudo ficou pronto. Ele é um resumão da Bíblia, de toda a história. Deus criou e ficou pronto. E nós estamos vivendo no meio desse resumão. No meio de Gênesis 1, aqui estamos nós, vivendo esse momento em que Deus fez e tudo está feito. A partir do versículo 2 do capítulo 1,
até o capítulo 2 e versículo 3, nós temos as fases principais que Deus criou. Tudo isso. Tudo está resumido no capítulo 1. Então nós vemos algumas fases. E na sexta fase, o sexto dia, conforme a Bíblia nos descreve, então ele cria a humanidade. E no capítulo 2, a partir do versículo 4 até o final do capítulo, nós temos como que foi a criação da humanidade. Nós temos aí um pouco de detalhes sobre isso. E nada mais importante ou nada mais oportuno pensar sobre esse sexto dia, que é o dia em que nós estamos nele. Nós estamos vivendo o sexto dia. Deus não está vivendo o sétimo dia. Na verdade, para Deus tudo é uma coisa só. É por isso que Gênesis 1, versículo 1 diz assim: olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Pronto, acabou, ficou pronto. E Deus está se alegrando com tudo isso. Contrapartida, nós estamos vivendo no sexto dia, com um porém. O porém é que Deus quer nos levar para o sétimo dia. Esse é o porém. E é aqui que entra a razão da humanidade, a mudança para o sétimo dia, que é a mudança para o descanso, que é redenção. É preciso passar pelo sexto dia. E o sexto dia é o dia que nós estamos nele. Deus criou a humanidade. E aqui é importante a gente meditar o seguinte: que Deus ele cria a humanidade para se expressar de maneira visível. Deus invisível. Algumas vezes na Bíblia você vai ver essa expressão: ninguém viu a Deus. No Novo Testamento ele diz: a não ser aquele que veio de Deus, que é Jesus. Então esse que veio do meio de Deus, ele viu a Deus. Mas ainda assim, Deus ele criou o ser humano, criou a humanidade para que fosse a sua expressão visível. Isso mostra para nós que os seres criados, eles não conhecem a Deus de maneira completa. Eles conhecem a Deus por meio daquilo que ele faz, que ele realiza, por meio do seu poder. Mas não conhecem a Deus por meio do seu caráter e dos seus atributos. A criação reconhece pelo poder, mas não reconhece por meio do seu relacionamento. Por quê? Porque com toda a sua criação, ele se manifesta, ele se relaciona a ela como alguém que exerce autoridade, mas não como alguém que compartilha. A ideia de autoridade é de um empregado para o seu patrão, ou de patrão para empregado. O empregado só serve quando ele faz aquilo que o patrão manda. Mas o universo ainda não conhecia e ainda não conhece muito a respeito de Deus, sobre a sua relação de paternidade, que é completamente diferente da relação de patrão e empregado. E é por isso que ele cria a humanidade. É interessante que essa raça humana, esse gênero humano, ele não é um indivíduo. Portanto, um indivíduo não é capaz de expressar o Deus invisível. É preciso que seja dois. Porque Deus não é um só. O versículo 26 diz: façamos o homem. Então não pode ser um, porque um não é capaz de expressar uma família. É preciso uma família visível para expressar, para manifestar, para tornar conhecida a família invisível. E é por isso que ele cria a imagem e semelhança, ou seja, a expressão de quem ele de fato é, e ele cria como família. Porque somente na família que se pode conhecer a família invisível. Por isso que casamento é um dos momentos mais importantes da vida humana. Por quê? De toda a vida humana, não é do cristianismo, é da vida humana como um todo. Porque é aqui que se manifesta, é no casamento que se manifesta o Deus que quer ser conhecido não como patrão, não como o Deus longe, mas como um Pai. É assim que Jesus o faz conhecido, é o Deus o Pai. Este é o Pai de vocês. Vocês viviam como órfãos, mas na verdade vocês têm um pai, vocês têm irmãos também. E é aqui que a gente vê redenção. É interessante que
a gente vê dois objetivos diretos. Deus cria a família com dois objetivos diretos. O primeiro deles é que ele expresse a sua imagem, expresse a família, né? Faça a família conhecida por meio da relação. Mas também que ele tenha domínio sobre a obra criada, sobre aquilo que foi criado. Que ele exerça autoridade. Por quê? Por que é necessário isso? Não bastasse Deus ser conhecido pela relação, era necessário que essa família agora tenha autoridade sobre a criação. Por que isso? Isso é trabalho. A maneira que Deus usou para que ele fosse conhecido é no trabalho, é no exercício do trabalho. Portanto, nós veremos a seguir que das bênçãos que Deus dá, ele diz o seguinte: ele dá a comida, ele dá o sustento. Olha, você pode comer das árvores, tudo isso aqui eu te dei para comer. Ele dá o sustento. E às vezes a gente pensa que o sustento ele vem do nosso trabalhar, do nosso serviço. Entendimento equivocado. O sustento vem de Deus. Trabalho é só uma desculpa para Deus ser conhecido. É só uma desculpa. Trabalho é só uma desculpa para ele ser conhecido. É para a gente ir nos lugares onde ele precisa ser conhecido, e em busca dos irmãos que estão perdidos, que a gente não sabe, e nem ele sabe. E Deus arruma um jeito. Qual que é o jeito? Trabalho. É trabalho. É o trabalho fichado, mas também é o trabalho voluntário, é todo tipo de trabalho. É para que o Pai seja conhecido por meio das relações. E aqui, meus irmãos, é interessante também a gente notar que quando ele cria o homem, ele faz o homem do barro, é só um boneco. É só um boneco de barro. Mas quando o Espírito de Deus, quando Deus assopra nas suas narinas, o hálito de Deus, o ruar de Deus, penetra no boneco, ele se torna um ser vivo. Isso mostra para nós que não há vivo, que na humanidade vivo, que não esteja conectado a Deus. Nós podemos ter vivos enterrados, sepultados, mas nós temos também muitos mortos andando por aí. E é justamente para que os mortos que andam por aí recebam vida que ele nos chamou. É que ele constituiu família, para que ele fosse resgatado, para que esse morto que anda por aí fosse resgatado. E a outra coisa também importante, que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que quando ele forma a mulher, o homem ele fez o macho, tá certo? A humanidade veio de Deus, mas o macho, a expressão, uma das expressões da família por meio do macho, vem da formação da terra, tá certo? Porque ele está conectado com esse lugar. Mas a mulher, ela é tirada dele. Ele era um molde e ele simplesmente multiplica. Ele faz a multiplicação. É igual a aliança de ouro que a gente usa. O ouro é o mesmo, mas duas partes. Uma vai para o dedo do homem, outra vai para o dedo da mulher. Do mesmo ouro, você faz uma aliança e você faz um outro objeto, como um brinco, por exemplo. A natureza é a mesma, mas só a expressão, a aplicação que é um pouco diferente. Então a mulher, ela é da mesma natureza do homem, porém ela se expressa diferente. Essa é a diversidade. Deus, para ser conhecido nas suas relações, é necessário a diversidade. Cada um no seu papel. É diferente. Não é para ser igual. Não é para a mulher assumir o lugar do homem, nem o homem assumir o lugar da mulher. Cada um no seu papel. Todos têm a mesma natureza. E é interessante que quando ele fala sobre domínio aqui, ele não fala que o homem tem domínio sobre a mulher, nem a mulher domínio sobre o homem. Eles têm domínio sobre a criação. Mas nesse ponto, eles são como irmãos. Porque todos dois vieram da natureza de Deus. O que faz com que eles vivem é a ação de Deus neles. É a comunhão deles com Deus. É isso que dá vida. É o hálito de Deus. A mulher, ela se torna mulher quando Deus tira a carne e ele leva já para dar uma mulher. Então ele tirou uma de suas costelas, então era um pedaço dele. Era só um pedaço dele.
Mas na hora que Deus pega essa costela, ela se transforma em alguém da mesma natureza dele. E por fim, já para a gente encerrar, é que Deus manda que eles se multipliquem. Nós vivemos numa sociedade hoje que poucas pessoas querem gerar filhos para Deus. Deus podia ter simplesmente criado todas as pessoas, toda a sua família, ter criado todo mundo e estava tudo certo. Ele não teria problema nenhum. De Adão ele fez a Eva, ele poderia ter multiplicado aí rapidinho. Ó, no instalar de dedo, está todo mundo pronto, toda a sua família pronta. Mas ele não fez assim. Ele não fez isso. A família dele, ela vai ser multiplicada por meio da união do homem e a mulher. E as desculpas, os argumentos que as pessoas usam para não gerarem filhos para Deus, para não multiplicarem a imagem de Deus, é o recurso. Essa é a principal. É medo do recurso. Mas se o recurso não vem, eu entendo. Porém, como nós vimos aqui no texto, o recurso Deus já deu. Então o recurso não é problema. Trabalho, nós vimos que o trabalho é só uma maneira de fazer Deus conhecido, não é para tirar o sustento do trabalho. Então, qual é o problema? E aí o que acontece? Quando nós vivemos para aquilo que nós somos criados, aí que entra a satisfação. Às vezes a gente pensa que o quê? Que o recurso nosso é que vai trazer satisfação. A satisfação nossa, ela vai vir quando nós temos os nossos anseios atendidos. E aí a gente cai em mais uma cilada do inimigo. Quando ele nos fala que o casamento, ele fala de duas maneiras muito parecidas. A primeira é o seguinte: para você ser feliz, como se você já não fosse, como se Deus já não fosse suficiente. Então, você está muito ruim, está lá abatido, está desamparado, você precisa de alguém. Não, quem está desamparado, está abatido, precisa de um pai, precisa de Deus. Tá certo? Mas a outra que ele fala o seguinte: você casa para fazer o outro feliz. É uma outra armadilha. Por quê? Porque eu não sei tudo que Mariane quer, minha esposa. Eu não sei, de fato, como fazê-la feliz. Como vou me dedicar para fazê-la feliz, eu não sei. Nem ela sabe. Nem eu sei o que me faz feliz. Digamos assim, hoje eu sei que o que eu preciso para ser feliz é o pai, é a família. Mas se eu não sei o que eu preciso para ser feliz, como ela poderá ser instrumento para me trazer felicidade? É um equívoco. E às vezes a gente se baseia nisso. Só que Deus nos chama, na verdade, para que juntos nós nos relacionamos com Ele. Então Ele vai nos orientar quanto àquilo que nós precisamos. Quando nós nos aproximamos dele, então nós temos o quê? A felicidade, porque a felicidade é esse momento de relação. A felicidade é esse relacionamento. E meus irmãos, para a gente encerrar, Deus criou o casamento porque ele é necessário para Ele. Ele fez que isso fosse necessário. Ele quis que assim fosse. E nós só desfrutaremos desse relacionamento com Ele quando nós de fato nos achegamos a Ele com as nossas indecisões, com os nossos desafios, nossas incompreensões. Ao invés de a gente ficar discutindo um com o outro, a gente chega perto do Pai junto e fala assim: ó, eu não estou entendendo nada, você podia me ajudar. E aí tudo vai dar certo. Ah, estou querendo fazer um frango, eu não estou conseguindo, o que eu faço? Se tivesse obrigado a ficar chateado, não. Vamos ficar juntos, vamos ver com o Pai, que Ele ensina todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, o que Ele mais quer dar, uma das coisas que Ele mais quer dar é sabedoria. É só pedir para Ele. Só pedir, que Ele ensina tudo. Então, nós viveremos uma vida, um casal, uma vida feliz. Ah, os filhos, o mundo hoje é muito complicado. É só pedir sabedoria para o Pai, que Ele ensina como cuidar do menino. Ele ensina tudo. Ele é Pai. Nosso desafio é confiar no Pai que nós temos, para que nós possamos viver
para a sua glória, para o seu louvor, para que ele seja conhecido como ele é. Amém? Deus abençoe vocês.